Anunciado, né? Estela Almagro aqui conosco. Bom, tá com a camisa do Nolo. Que sofrimento, hein, Estela? Eu tava lá, segurou o empate ali, saiu na frente, né? Foi um belíssimo gol, alguns chamam gol de sorte, né? Não deixa de ter sido um pouco, mas o importante é que nós ficamos na primeira e já estamos aí na D do Brasileirão, né? Isso que é importante. É isso aí. Ô, Estela, a gente estava trazendo aqui o noticiário lá da Câmara, né? O que está acontecendo com essa questão envolvendo os requerimentos, essa limitação aí? Está tendo o que? A mesa diretora está tendo um posicionamento, vamos dizer, diferente do que é o praxe, né? Foi colocado que tem um limite de 5. Explica um pouquinho para aquele que não acompanha a Câmara o que efetivamente está por trás disso tudo. É importantíssimo nós falarmos sobre isso, Café, porque isso parece que é só uma discussãozinha administrativa ali na Câmara, mas não é. Não é? Isso é um pouco mais desse desenho, dessa roupagem dada e articulada pelo pai da prefeita já na eleição das comissões, onde o domínio da casa e o domínio das comissões é parte das prioridades do governo. Não basta ter 2/3 dos parlamentares serem da base. Eles querem literalmente calar a oposição e ferir de morte, né, inclusive constitucionalmente, o direito de minoria, né, que o STF já consagrou e os tribunais também. Então isso é muito delicado porque é a democracia na cidade que está em risco. É esse jogo democrático republicano que está em risco. A mesa... E aqui eu quero dizer a mesa, porque a partir da semana passada eu falei respeitosamente aos demais membros da mesa que até aquela sessão eu cobraria somente do presidente Marcos. Só para lembrar, a mesa é composta pelo Marquinho, pelo Cabo Elinho. Cabo Elinho como vice, o primeiro secretário, o André Maldonado, e segundo secretário, Dário. O Dário, né? Então são esses quatro que Os você está quatro dirigindo. Esses pertencem à mesa. Representam a mesa Representam diretora. a mesa. Então, na sessão da semana passada, eu disse o seguinte: desde a primeira sessão, o regimento interno e a lei orgânica vem sofrendo ataques. E a postura da mesa não é apenas governista, né? O que já é em si só absurdo. Então eu digo sempre, você desceu da mesa, foi para o microfone de aparte, foi para a tribuna, seu direito, se a situação defender o governo. E eu nunca liguei, não liguei mesmo, de perder de 15-1, de 20-1, não me importa. Agora, as questões republicanas precisam ser preservadas. Se a gente cobra isso do executivo, tem que cobrar do legislativo. E até a semana passada eu disse, eu percebo que as decisões que o Marcos tem tomado, ilegais inclusive, violentas contra os parlamentares, elas foram monocráticas. O Marco decidiu sozinho e fez em nome da mesa. Então eu disse na última sessão, até aqui eu cobrei do Marcos, individualmente como presidente. Doravante eu vou cobrar da mesa, porque eu estou pedindo que vocês, como vice-presidente, como primeiro e como segundo secretários, exijam reuniões antes da tomada de posições que o Marcos tem tomado, que são polêmicas e são interpretações extensivas por arrastamento. Não é? Ele está se sentindo no Tribunal de Justiça, está se sentindo um STF local e tomando decisões unilaterais que fere de morte o direito dos parlamentares das comissões. Então, só eu, Café, particularmente, como presidente de comissões, seja de economia, seja membro da Comissão de Justiça, mas principalmente a de fiscalização e controle, fiz cerca de 40 pedidos pelas comissões. Não é? E a posição que o TJ adotou agora com a DIN, que a prefeita provocou, ele reconheceu o direito dos parlamentares, limitou muitos deles e sacramentou o princípio da colegialidade. Ou seja, aquilo que é feito por comissão representa um colegiado que não pode ser barrado, que não pode ser tolhido, que não pode ser podado. O presidente Marcos, creio, sem consultar os demais da mesa, tomou uma decisão para lá de polêmica. E ele passou a dar uma interpretação dele própria, de que já que quem envia os requerimentos para o executivo é ele, aí tem lá um artigo da lei orgânica, do regimento interno, desculpe, que diz o seguinte, quem manda os requerimentos dos vereadores para o executivo é o presidente da casa. Ora, ser da alçada dele enviar, não diz que é ad censura. Então ele está dizendo, eu que mando, eu decido o que eu mando ou não. Como se ele estivesse fazendo um filtro que pode não ir ou não ir. Exatamente, isso seria um absurdo total, porque você feriria, inclusive, a democracia representativa. Porque cada vereador foi eleito... Porque essa coisa também, e os próprios vereadores alimentam isso.
quando você é eleito, você não está falando para os 1.400 que você teve, no teu caso, Não, mais de 7 mil. exatamente. São 21 representando Todo o conjunto. Você está ali, você tirou do processo. Eu posso não ter votado em nenhum desses que venceram, mas a partir do momento que eles estão ali, eles me representam. Exatamente. É assim que funciona. E tem a questão que foi ele dizer que as comissões têm que assumir o seu papel e não ficar consultando o consultor ou a consultora jurídica. Como é que você vê isso? Não, isso é outro absurdo total, não é? E eu acho que foi um jogo ensaiado. Eu quero ouvir o Dário, porque eu respeito o Dário. Passei a conhecê-lo agora, né? Não tinha amizade pessoal, não conhecia o Dário como figura política, mas falei com ele na sexta-feira e quero conversar com ele. Porque para mim pareceu um jogo ensaiado da situação. Ele fez um requerimento pela Comissão de Economia de pedido de envio à consultoria jurídica. E o Marcos tomou uma decisão que para mim parece um jogo ensaiado. Você sabe como que é isso, né? Quem gosta de futebol, quando a gente gosta, a gente sabe muito bem como acontece essa jogada ensaiada para você simular um resultado. E vou perguntar para o Dário, mas falo aqui do meu sentimento, que é esse. E aí o Dário pede para ir para a Comissão de Justiça e ele diz o seguinte: não, porque você é da Comissão de Economia e somente a Comissão de Justiça pode tratar temas de justiça. Isso é a maior aberração do século, não é? Então, se a Comissão de Justiça, por um problema ou outro, e não seria a primeira vez, não é? Deixa passar uma questão, um liame jurídico ou constitucional, um outro membro do parlamento será tolhido de se preocupar, de buscar, de lá. É um absurdo, né? Só realmente não entendendo o seu próprio papel como presidente, como vereador, se poderia ferir assim tão gravemente o direito e o dever de um outro parlamentar. Mas tem uma coisa muito séria, Café, muito séria que aconteceu nessa semana e que eu vou levar para a tribuna hoje. E sei que terá muita repercussão e que nós iremos até as últimas instâncias, inclusive juridicamente. Porque o Marcos, na última semana, toma essa decisão sozinho, com base em 3 pedidos de informação que nós fizemos pela Comissão Interpartidária do Orçamento. Todas as questões atinentes a recursos públicos. Uma delas é o contrato do transporte coletivo. E aí nós pedimos ali informações do contrato. Por quê? Porque nós sabíamos que até ali não estava assinado. Então, nós temos 100 dias de um contrato de 21 milhões que vinha sendo pago e que não tinha assinatura do contrato e tão pouca publicação como prevê, como exige a legislação por conta dos princípios da transparência, não é? E da publicidade. Então, nós sabíamos que isso não havia acontecido até então. E nós pedimos cópia integral do contrato e do Diário Oficial em que havia sido publicado. Por quê? Exatamente porque nós sabíamos que não havia sido publicado. E aí tem um conflito de bastidores que mais cedo ou mais tarde vai acabar se revelando. Não é coisa pequena. Não é? Tem muita coisa aí de bastidor que perpassa para antes da eleição, durante a eleição, pós-eleição. E aí nós vamos chegar ali na frente no filme de novo, né? O API, vai ter problema seguramente. E o que acontece? O Marcos indefere. Eles tinham condições de verificar que até ali, porque o vereador tem até o meio-dia da sexta-feira para fazer os seus requerimentos, e de fato já são 5 por semana, isso já está ali na lei, no regimento interno, e qualquer requerimento, você faz uma moção, já entra como requerimento, você faz um pedido qualquer de um bico de luz, entra como requerimento, você faz um pedido de artigo 18, entra como requerimento. Isso tem que mudar, eu acho que tem que mudar, porque é um absurdo. Se tem requerimento, você tem que fazer sem censura de quantidade. De qualquer maneira, nós sabíamos que isso não havia sido assinado nem publicado. E o que acontece? O Marcos indefere, ele tem condições como presidente de saber ali se eu e o vereador Natalino, que ele preside, eu sou a relatora da comissão interpartidária, portanto nós dois assinamos, porque essa é a única comissão da casa que tem relatoria permanente. Ele pega essa informação e faz chegar ao governo. E por que eu estou afirmando isso com toda certeza absoluta e ele terá que responder por isso? Isso é muito grave. Porque aí eu sou avisada que misteriosamente o contrato aparece a quem de direito dentro do governo para assinado. Então, é uma busca de a mesa da casa servir-se ao propósito de impedir processo de investigação em caso de improbidade, para o governo correr atrás, e aí eu disse... Eu falei com ele, estou falando aqui porque falei com ele e você sabe, eu sou muito franca, né? Me amam e me odeiam pelo que eu sou, mas eu sou sempre sincera nas minhas tratativas. Eu disse pessoalmente para o Marcos na sexta-feira, o que você fez foi criminoso, o que você fez foi absurdo, você vai responder por isso. Porque eu tenho certeza absoluta, e falei com vários vereadores, fizemos uma reunião, inclusive da oposição na sexta, falei, eu tenho certeza absoluta que esse contrato
vai aparecer publicado no Diário Oficial de sábado, 100 dias depois. E dito e feito. O extrato do contrato foi publicado 100 dias depois no Diário de sábado. É como se fosse uma informação privilegiada, cerceando o direito de um vereador de questionar isso. Então, cheguei aqui, corrige aí, porque na segunda já neutralizamos isso, tudo. Exatamente. E isso é absurdo. E durante esses 100 dias, sem o contrato, sem a publicação, não representa crime de responsabilidade? Com toda certeza, mas aí entra os bastidores. E não adianta o governo se espernear, nem o Marcos achar que ele vai virar o Superman da prefeita Suelen Rozin, porque não irá. Não é? Aqueles que se dedicam, lê, pesquisa, não é? Acompanha e faz tudo em cima de dados, porque eu não faço oposição por fazer, eu faço com responsabilidade. Então, ao pedir aquela informação, eu já tinha a convicção, porque eu tive acesso, inclusive, de que isso havia sido cobrado e muito da empresa. E também tenho a informação de que só não havia sido assinado porque havia um tensionamento de bastidores. Não é? E, obviamente, que ao não assinar, a empresa também tinha certeza de que isso traria problemas para o governo. Esse tensionamento pode ser alguma coisa não republicana? Pode ser alguma coisa não republicana, seguramente. Estela, mudando um pouquinho a questão, nós teve uma comissão, o comitê, né? Eu tive com o Nelson Itaberá na última quinta-feira, no evento da Lettera Comunicação, e perguntei como é que foi. Ele deu publicidade a isso na ida para Ribeirão Preto para investigar lá a história da Guarda Municipal. E na conversa que eu tive com ele, surgiram algumas preocupações. Uma delas é que nos municípios em que a Guarda Municipal Armada entrou, o Estado meio que tirou o pé. Então, eles têm estatísticas apontando que, ao crescer a Guarda Municipal, encolhe a Guarda Estadual. Além disso, há uma série de questões envolvendo treinamento. Os policiais, eles querem estar armados e não simplesmente serem patrimoniais. Como é que você vê essa proposta de Guarda Municipal num momento que sai a notícia de que o município cai no ranking apontado pelo Tribunal da Efetividade de Gastos e que a arrecadação em janeiro já também cai, inclusive com a notícia trazida pelo André Fleury, de que a tal da vigilância patrimonial não tem grana para bancar o jogo depois de 100 milhões de reais quase de investimento em asfalto. Como é que você vê esse quadro da segurança municipal com tudo isso? Eu vejo com muita preocupação, Café. Primeiro, aquela reunião que foi feita, ela é absurda, né? Você vem no escopo da 30ª escola vilipendiada, assaltada, vandalizada, furtada, só nesses primeiros 2 meses do ano, e aí como resposta imediata, essa é uma prática do governo Suelen. Não é a primeira vez que ela fala, o governo vai se colocar à disposição para uma medida mais dura e drástica para resolver a questão da segurança. Então, primeiro, vejo como falácia, né? Ato reativo a uma crítica generalizada, porque realmente o governo não tem sido eficiente nisso. Aí você chama um debate com forças de segurança e você não chama no auditório da prefeitura e convida o Poder Legislativo. Você faz na sala da prefeita, na sala de reuniões do gabinete da prefeita, convida as forças de segurança e só vereadores da situação. Isso não é um debate sério. Isso é um debate governista para se fingir que vai ter uma resposta pública. Acho, inclusive, que foi deselegante com a Polícia Civil e com a Militar, porque quando os comandos são chamados por um chefe de poder, seguramente você espera que você tenha orçamento e proposição política para construir uma ação efetiva que dê resultado. Não foi o que nós vimos. Então, aquilo, para mim, foi um desrespeito com as forças de segurança e, mais do que isso, foi um desrespeito com as escolas, porque tinha-se uma expectativa com aquela reunião. A conclusão daquela reunião, por si só, já levaria a prefeita a ter o senso de responsabilidade de dizer, desculpa aí, falei de guarda municipal sem ter nenhuma noção, como ela não tem, de o que significa, quanto custa e quanto isso impactaria o orçamento. Segundo ponto muito importante é que está na hora dela reconhecer e admitir de público que planejou mal o orçamento, gastou demais no período de eleição, fez asfalto à torta e à direita, inverteu prioridades, fez transposições absurdas e começou o ano de 2025 patinando no nosso orçamento. Para agravar o terceiro ponto, ela joga a criação de 3 secretarias que não obedecem uma lógica de necessidade efetiva. Até porque os desenhos que a gente tem ouvido de bastidores, ela não tem a menor ideia do que é uma secretaria de governo, que é uma pasta importantíssima, onde os governos as criam para o papel que elas deveriam ter. A Secretaria de Comunicação, igualmente. Assim como ela destruiu o departamento de comunicação da prefeitura, que já era ínfimo e pequeno, até porque prestigiou sua própria página pessoal, suas redes pessoais, sem a comunicação com a mídia e com o legislativo e a sociedade menos ainda. Então, criar-se no governo dela, que tem a visão que ela tem, a despeito de ser jornalista, uma pasta da comunicação,
Não faz nenhum sentido, a não ser gastos. Habitação. Sem nenhum debate em 4 anos das pautas de regularização fundiária e habitação, falar em criar essa pasta é só gasto. O que eles fizeram com o Jardim Europa é o atestado da incompetência e da insensibilidade. Não tem preparo e não tem política para aplicar. Agora, se você já está patinando no orçamento, como é que você cria outras 3 pastas, 3 estruturas e mais 3 adjuntos? Porque ela já está mandando, né, o projeto que cria os secretários adjuntos. Então, de onde sai dinheiro para isso? Aí, como é que você planeja uma guarda municipal? É uma guarda municipal armada? É uma guarda patrimonial? Você tem aí veículos, você tem abastecimento, você tem uniforme, você tem o armamento, você tem o treinamento, você tem quadros de carreira que agregam, que entram. É assim que ela pretende? Não é desse jeito que ela pretende? Quanto custa isso? E no tempo, quanto isso representaria para a cidade? Fora o PCC que não sai do papel, que é para rever toda a estrutura, né? Nós anunciamos aqui com frequência salários de início abaixo de um salário mínimo, sem nenhuma reforma administrativa, né? E ali na frente essa conta vai chegar, né? Então, eu costumo dizer que tem quem governa como se não houvesse amanhã, desconhece que tem amanhã. Né? Exatamente. O amanhã chega, né? Perigosíssimo, Cafeu. Ela fez um chamamento de 1,5 milhão, contratou uma empresa em 2023 para fazer um estudo de qual seria o melhor projeto para a vigilância monitorada. Esse projeto não foi apresentado nunca para ninguém. Você contrata por quase 2 milhões, você apresenta para a sociedade aquele modelo e depois você usa esse modelo como diretriz para você fazer um chamamento. Nenhuma coisa nem outra aconteceu. Ela está com chamamento em curso que a gente não sabe os valores. Ela usou a prerrogativa do artigo 24 da 14133 para decretar sigilo nos valores. Eu sei que são milionários, são 232 pontos de vigilância eletrônica. Então, como é que você projeta uma guarda municipal sem isso estar casado com um programa maior? Porque o programa que você vai criar de vigilância monitorada seguramente tem que estar atrelado a um plano municipal de segurança, não é? Senão as coisas são descasadas, são desconexas. O que eu sinto de forma inequívoca, o governo está caçando editais. 2025 abriu a porta do inferno. Né? O orçamento municipal está sendo aí destruído a olhos nus. Eu espero que o Ministério Público se atente a isso, porque ele é um braço importante do controle coletivo e difuso. Espero que ele também se atente a tudo que está acontecendo para podar, tolher, não é? Amputar os direitos dos parlamentares na Câmara, porque a fiscalização nesse momento, em todas essas pautas que você citou, será fundamental. É defesa do erário. São 7h33 aqui conosco, a vereadora Estela Almagro, do PT, falando aí da cena política. E no tocante ao DAI, né? Surgiu a notícia, né, de o consumo de água ter crescido 750 milhões de litros por ano nos últimos 4 anos. O Jornal da Cidade trouxe essa reportagem e nós somos parceiros do jornal aqui, faz parte da nossa pauta também. Segundo as estatísticas, Estela, a população da cidade utilizou 23 bilhões de litros de água, ante a 26 bilhões agora. Isso lá atrás, em 2020, quer dizer, cresceu 3 bilhões mais ou menos de consumo, ou seja, 12,6%. O plano diretor de água é suficiente? Essa forma de gerenciar a crise hídrica, essa aposta na estação de tratamento de esgoto, o que você avalia, né, do posicionamento do governo em relação ao Departamento de Água e Esgoto? Perigoso, porque esse é um assunto de saúde pública, esse é um assunto que tem várias nuances, né? E o interesse dele para a sociedade é de vida, não é questão apenas de investimento. O plano diretor de águas teve uma importância mais do que simbólica no momento em que foi criado, mas ele se mostrou, a partir da comissão especial de inquérito que nós tivemos em 21, insuficiente, porque os mecanismos de controle do plano diretor de águas não implicam num controle efetivo para que o município se obrigue naquele planejamento. Então tem a ver com o compromisso público de quem está na cadeira mais importante da cidade, mais do que com aquelas diretrizes que estão estabelecidas ali. Se nós fizermos agora uma revisão, que eu acho que é para lá de necessária, oficialmente ser feita uma revisão, os apontamentos mostrarão que aquilo que foi apontado para 10, 15, 20 anos já está absolutamente superado. Porque seguramente aquele plano era em vistas de o governo faz a sua obrigação, a lição de casa cotidiana,
não deixa de se atentar a cenários nacionais e internacionais. O mundo debate aquecimento global. Não é? Você tem um problema de eficiência energética, você tem um debate em torno da pauta da água, da energia e do clima, que Bauru está fora dele, Bauru está alijada disso. É como se esse debate fosse estanque da nossa realidade, como se nós fôssemos um planeta à parte. Essa falta de responsabilidade com o tema leva a prefeita, por exemplo, a ter um delay de 4 anos. A gente vem falando desde 2021 que o debate em torno do Batalha não passa só por Bauru. Se você não senta de forma regional, principalmente com os 3 principais municípios, que é Bauru, Agudos e Piratininga, você não vai ter nenhum plano eficiente. Você vê o Marcos Saraiva passando 3, 4 anos atrás, dizendo, eu vou conversar. Aí você vê os outros, né? São muitos presidentes do DAE, não é? Agora eu passo a ver com mais reserva o grau de autonomia que o atual presidente terá. Não é? É inequívoco que agora a família aumentou. Então, tudo que perpassa pela família da prefeita eu levo com muita desconfiança, porque até aqui foi assim. Então, eu quero acompanhar de perto, mais do que nunca, a partir de agora, quais serão as medidas anunciadas efetivas. Porque não adianta publicar diagnóstico. Eu vi que o presidente foi a público para dizer do consumo e do aumento, não é? Não apresentou, no entanto, qual o diagnóstico que o DAE tem de por que o aumento desse consumo. E o porquê o aumento desse consumo de forma racional vai te levar a uma série de diretrizes técnicas que são importantes de serem discutidas. Então nós temos que colocar nossa lupa sobre o DAE agora. Não só pelos 3 bilhões da polêmica concessão, aliás, tive a notícia do vereador Meira, o ex-vereador Meira, teve um papel importante e fundamental sobre isso, de que o processo no tribunal foi paralisado. Então, se essa paralisação momentânea no último final de semana é muito importante para que nós possamos refletir e a sociedade se ver diante de um tema que ela tem também, não só o direito, mas obrigação de acompanhar, fiscalizar e cobrar. É muito sério. Agora, Estela, falando ainda nos gastos, né, tem aquele anúncio do Hospital Municipal. Eu entrevistei aqui o Dr. Sebastião, que é diretor da Faculdade de Medicina, juntamente com o Dr. Marcos Cabelo, e a leitura do Sebastião é que se ocupar o Lauro de Souza Limas, com a ociosidade que tem, e incrementar as vagas aqui do Hospital de Clínicas, você atende a média complexidade e evitaria o dispêndio para um hospital municipal, que não obstante ser a primeira entrada, e o Cidade, né, que é o secretário de Saúde, defende que pode ser um braço ali das UPAs ter o hospital municipal. Obviamente que ele tinha que falar isso porque foi indicado pela prefeita, não vai contrariar aquilo que ela preconiza, mas passa a impressão que você tem ali uma solução que pode vir do governo do estado, e naturalmente aí, já que o governador apoia a atual prefeita, você tem a prefeita do mesmo partido do Kassab, né? Seria um caminho natural para aliviar o caixa municipal, mas há uma insistência no hospital municipal. Qual é a tua visão sobre essa questão e essa opção oferecida ali, principalmente pelo Dr. Sebastião, que é um técnico da área? É mais uma oportunidade para eu desmistificar, porque todas as vezes que eu digo é uma menina, o termo não é pejorativo, né? Tem amor pelas meninas. Fui uma menina. O termo meninice vem dessa coisa bizarra de caprichos que só é muito, vamos dizer, tolerado na infância. Então, para mim, é um espaço de chamar de seu. A prefeita quer dizer, eu fiz historicamente um hospital municipal. Se isso vai virar uma UPA gigante que não se sustenta, né? As UPAs hoje têm um raio-x quebrado, falta gelco, falta luva, não é? Falta medicamentos básicos, falta insumos básicos, não se reforma a manutenção. O espaço da UPA Ipiranga, onde ficam os medicamentos como vacina, por exemplo, não tem ar-condicionado, não é? O ventilador não funciona. Então, a estrutura das nossas unidades de pronto atendimento e de urgência são precários, extremamente precários, com reformas que foram anunciadas como do PSC e até agora elas não mostraram exatamente a que vieram. Então, a prefeita tem um capricho, é uma meninice dizer, eu vou criar um hospital municipal, eu vou construir um hospital municipal. A prefeita se recusa ao debate com a sociedade de por que eu criaria um hospital municipal? Quanto isso custaria e quanto isso iria atenuar os problemas que hoje nós temos? Não é? Então, o grande investimento que o município tem que fazer, e isso eu concordo com o Salgado,
Concordo plenamente. Você não pode fugir desses braços. Ao invés de cobrar maior efetividade, porque o governo do estado vem diminuindo o efetivo e equipamento da polícia. Ao invés de você, né, se colocar a altura de um município de 400 mil habitantes e cobrar maior efetividade, não, eu vou criar uma guardinha para chamar de minha. Não é mesmo que ela seja sucateada e precária. Eu não vou cobrar políticas públicas do estado em que eu repactuo as relações entre município, estado e União. Porque a atenção à saúde primária é obrigação do município. E a prefeita já veio a público dizer, não temos recursos nesse momento para pensar em ampliar unidades de saúde da família. Como que um município de 400 mil habitantes, com os problemas de saúde que tem, diz que não tem recursos para investir na atenção primária, que é a sua obrigação constitucional, e anuncia a criação de um hospital? Então, é capricho, é meninice. Eu vou cortar cortar a fitinha? Sonho de cortar a fitinha? É isso, é sonho de cortar a fitinha. Como é o sonho de ter uma Barbie ou uma Calói Cecizinha, de 30, 40 anos atrás. É assim que eu vejo, infelizmente. Ouvimos aqui Stella Almagro, vereadora do PT. A sessão promete hoje, hein? Um abraço para você. Muito. Boa semana, Stella. Obrigada, Café Bizarra e a equipe.